Vamos então, José Carlos, imediatamente agora para a divulgação dessa primeira parte da pesquisa, do levantamento. Vou pedir o primeiro gráfico aqui para a gente colocar na tela, pessoal. Vamos lá. Olha só então, a primeira pergunta aqui que está na tela, pode encher um pouquinho antes, depois a gente comenta, então pode encher a tela aqui. As cheias de maio de 2024, como você descreveria o impacto das cheias em seu bairro? E aqui a gente tem então o seguinte resultado: nada afetado 44%, pouco afetado 17% e muito afetado 39%. Queria que tu comentasse rapidinho esses números. Então, quando a gente procura entender o quanto foi impactado o cidadão, né, e a gente escolheu a opção de compreender isso a partir do bairro, uma vez que a gente tem uma catástrofe em uma parcela significativa de bairros da cidade, mas também soubemos que tem tantos outros que não sofreram. Nesse sentido, é surpreendente o quanto há a declaração de uma população que se sente afetada. A gente chega na soma desses que foram poucos ou muito afetados a 56% da população de Porto Alegre. Então, seja por alagamento ou aquilo que causou de dano, como a falta de luz, a falta de água, enfim, ele acaba chegando a uma parcela significativa da nossa população. Imagina, mais da metade da população de Porto Alegre aí em torno de 800 mil pessoas, quase 900 mil pessoas foram Exatamente. afetadas pelas enchentes. Vamos para a próxima tela. Segunda pergunta aqui: o quanto você diria que as cheias afetaram a sua rotina de vida em algum nível? Nada afetado, apenas 19%, pouco afetado, 21%, e aqui um dado também que confirma o anterior, né, José Carlos? Porque 60% da população de Porto Alegre se diz muito afetada pelas enchentes. Exato, ele é um desdobramento, né, da questão anterior, mas ele nos traz, acho que já uma percepção e que é necessário uma certa sensibilidade para compreendê-la. Na questão anterior, onde eu tenho o impacto das cheias no meu bairro, eu chego a 56% na soma daqueles que estão afetados por essa situação. Quando eu estou tratando da rotina de vida, se somarmos aí o impacto, a gente vai chegar a 81% da população. Ou seja, mesmo que eu não tenha sofrido nada em termos de alagamento, falando então da invasão das águas nos bairros, eu estou sendo afetado por algum motivo e por alguma circunstância que foi causada por todo esse drama que estamos vivendo diante de uma cidade que está imobilizada, né, e refém dessa situação até hoje, né, já passado tanto tempo. Vamos para a próxima tela aqui. Isso é uma pesquisa inédita feita pelo Instituto Métodos, em parceria exclusiva aqui com a Ubra TV e com a Rádio Mix FM 107.1. A pergunta agora foi a seguinte: qual foi o principal impacto que você sentiu em sua vida nesses últimos dias? O maior impacto, impactos na vida cotidiana. O que são esses impactos, José Carlos, na vida cotidiana? Que itens englobam este fator? Então, só fazendo uma observação, a gente teve o cuidado de ir ao nosso cidadão com uma pergunta onde não propunhamos a ele opções de resposta. Então, era uma pergunta aberta, né, de uma conversa normal. Qual é o impacto que ele sentiu na vida dele? E é muito interessante como isso se organiza numa série de grupos, né? O impacto no cotidiano, ele está muito correlacionado a essa grande parcela da população que mesmo não afetada pelas cheias se diz impactada, onde ele percebe o desabastecimento de água potável, ele tem dificuldade no transporte público, ele tem dificuldade de locomoção pela cidade, porque as inundações o cercam por todos os lados, né? E isto vai causando a ele essa sensação, esse sentimento que seu cotidiano foi fortemente afetado por tudo isso. O segundo item ali está o que é também compreensível: impactos econômicos e financeiros. Aí é autoexplicativo, né? As pessoas ficaram sem trabalho,
né, ficaram sem atividade econômica, aqueles que não perderam tudo, tiveram a diminuição do comércio, das suas relações, né, de trabalho severamente diminuídas. Então é por isso que aparece ali com 28%, é isso? 28% das respostas na pesquisa inédita do Instituto Métodos. Depois a gente vai para impactos psicológicos e emocionais. E aqui, José Carlos Sauer, para mim é um item, um índice bem expressivo. 16%, né, dos entrevistados estão apontando que foram impactados psicológica e emocionalmente. Eu diria que é um dado avassalador para todos nós, né? Ao longo de tanto tempo trabalhando neste mercado e ouvindo populações distintas em todo o Brasil sobre situações em que eles não tinham qualquer gerência, essa questão do impacto psicológico e emocional nunca veio à tona com tanta força. Eu acho que todo cidadão, através de uma entrevista, e veja, quando ele está fazendo uma entrevista, há uma certa impessoalidade. Nesse sentido, o entrevistador não conhece a pessoa. E tu ter essa colocação de que eu preciso de uma ajuda para o meu emocional, eu preciso trabalhar questões que me preocupam, né, no sentido de ter que administrar tristeza, medo, desespero, insegurança, revolta. É um tema que a gente vem comentando, eu acho que ele precisa de uma atenção especial de todos os órgãos públicos e de nós, como sociedade. Afinal de contas, ao abordarmos esse tema, muitas vezes a gente não percebe o quanto há de sofrimento, efetivamente, das pessoas que hoje, né, nessa noite tão fria, não estão em casa, estão desabrigadas e sem perspectiva. Verdade. Depois vem, até porque esse é um item que, em geral, as pessoas não confessam, né? Tá com um abalo emocional e psicológico. É algo que fica mais de forma reservada no íntimo de cada um. Então, por isso que esse índice de 16% ele é bastante impactante. Depois a gente tem impactos na moradia e na segurança. Então, é algo que foi muito comentado, né? Foi muito sentido por todos, mas realmente o impacto global ele tem um percentual menor. Por quê? Porque aqueles impactos na vida cotidiana eles são muito mais sentidos no dia a dia e os econômicos e financeiros também. É por aí? É por aí, tá? Sim. Eu acho que aqui esse dado que nos traz de impacto na moradia e também na segurança, a segurança que se fala é a segurança pública, né? O quanto eu passo a me sentir inseguro, ele se dá também numa perspectiva de retorno à residência. Então, assim, hoje a gente tem uma população significativa de pessoas que aguarda, né, o recuo das águas para poder retornar à residência. Então, quando ele fala no impacto da residência, eu atribuo esse 7% àqueles que já compreendem de que isso provavelmente não será um retorno a uma vida que ele conhecia, e sim que terá que promover mudanças e, quem sabe, até deslocamento de local em função de uma perda total daquilo que era o seu patrimônio. E aqui os impactos sociais e comunitários é o que é menos citado pelas pessoas entrevistadas, até porque esse impacto comunitário e social a gente sentiu muito num voluntariado forte, então as pessoas acabaram se conectando, né? As enchentes, ela foi uma tragédia que acabou nos unindo a todos. Então, claro que aqui não ir a festas, a aniversários e qualquer outros eventos sociais e comunitários, ele não tem importância diante do todo. Imagino que aqui as pessoas pensem também que elas estão se relacionando com os outros. Correto, acho que há uma percepção, né, daquilo que nos faz viver em sociedade, que é esse senso comunitário, né? Eu suspendo as minhas atividades, e acho que todos fizemos isso ao longo dessas últimas semanas, no sentido de que eu não vou fazer determinadas ações, eu não vou me reunir, ou eu não vou promover algum evento, até no sentido de compreender a situação que toda uma população está vivendo, ou uma parcela importante dessa população. Acho que aqui a solidariedade pesa muito, não?